Ensino por investigação e uma atividade experimental de demonstração. Transformações na queima de uma vela. Este roteiro foi produzido para a disciplina ENSI-A do curso Ensino de Ciências por Investigação do CECIMIG-FAI UFMG e está sendo apresentado pelo cursista Estênio Vinícius de Medeiros. Materiais necessários: 3 velas, um prato fundo, 2 vasilhas de vidro de tamanhos diferentes, água, de preferência com algum corante, canetinha de retroprojetor e cronômetro. Primeiramente, deve ser passado aos alunos os seguintes problemas a serem investigados. Depois que a vela acaba de queimar, para onde vai o material de que ela era feita? E o que ocorre com os gases produzidos como consequência da combustão? Os alunos devem registrar essas hipóteses. Este experimento será dividido em 3 partes, ou explorações. Na primeira, usaremos uma vasilha pequena, como um copo, contra uma vasilha grande, como um pote de biscoitos, e iremos comparar o tempo que a vela demora para se apagar. Na segunda parte, adicionaremos água ao prato e veremos o que acontece com a água assim que a vela se apaga. Na terceira parte, faremos isso novamente, mas desta vez usando 3 velas ao invés de uma. Na primeira parte do experimento, pergunte aos seus alunos o que irá acontecer quando você colocar o vidro menor e quando você colocar o vidro maior sobre a vela. Eles devem registrar tanto as previsões quanto as observações. Não se esqueça de cronometrar o tempo. Após a prática, peça aos alunos que respondam as seguintes perguntas para que eles reflitam sobre o que acabaram de observar. A queima de uma vela produz uma mudança de temperatura no ambiente, que essa reação ocorre. De onde vem a energia responsável por esse aumento de temperatura? Além da transformação de energia, a queima de uma vela também produz transformações de materiais. Sim ou não? Por que a chama de uma vela permanece acesa por mais tempo quando é inserida no interior de um vidro grande, em relação ao que acontece quando utilizamos um vidro menor? E o ar em volta da vela sofre alguma transformação durante sua queima? Explique sua resposta. Lembre-se que eles devem sempre registrar as respostas. Na segunda parte do experimento, vamos acrescentar água ao prato e pedir aos alunos que façam uma previsão do que vai acontecer com a água e registre-as. Depois de repetir o primeiro experimento, vamos pedir aos alunos que comparem os resultados com as previsões que fizeram. Depois, use uma canetinha para marcar o nível da água no copo. Após realizar essa segunda parte do experimento, você deve pedir aos seus alunos que reflitam e respondam as seguintes perguntas: por que o nível da água sobe no interior do copo? E o que acontece com o oxigênio no interior do copo? Eles devem registrar essas respostas. Nessa terceira parte do experimento, peça a seus alunos que façam uma previsão do que vai acontecer com a água se ao invés de usar uma vela, usarmos 3. Repita o experimento usando 3 velas. Após o experimento, peça que comparem as observações com as previsões que foram feitas. Marque o nível alcançado pela água com a canetinha.
Para essa terceira parte do experimento, temos as seguintes questões para reflexão. Como você explica a diferença do nível da água alcançado no recipiente nos experimentos das explorações 2 e 3? O que ocorre com os gases que estavam no copo e com os produzidos pela queima da vela? Alguns estudantes explicam o fenômeno da água entrar no recipiente afirmando que a vela se apaga quando foi consumido o oxigênio. A água do prato sobe para dentro do vidro porque preenche o lugar que antes era ocupado pelo oxigênio. Essas explorações contradizem ou corroboram essa afirmação? Lembrando que todas as respostas devem ser justificadas e registradas. Neste momento, se os estudantes não conseguiram chegar à resposta correta para alguma das questões feitas, o professor deve esclarecê-la. Lembre-se de que para uma atividade ser investigativa, o mais importante não é o experimento em si, mas a construção do conhecimento através da reflexão e teste de hipóteses. Lembre-se de que é sempre bom que os estudantes vejam as anotações e as respostas dos colegas para que possam pensar colaborando um com o outro e assim conseguirem construir um conhecimento mais rico. Muito obrigado e até a próxima.